Prezados e amados irmãos, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso que nos dá a vida e nesta oportunidade nos permitiu nos reunirmos na sua casa para prestarmos ao Espírito Santo o nosso louvor e a nossa adoração. Também estarmos na presença de Jesus Cristo, nosso Salvador, e na companhia de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto. Eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus e desejo que o Espírito Santo de Deus distribua sobre nós nesta noite as suas virtudes e a sua divina unção, para nos alimentar espiritualmente, fortalecer a nossa fé e nos conceder, irmãos, as bem-aventuranças do reino dos céus. O rei Salomão, também conhecido como sábio, certa vez ele disse: há um tempo determinado para todas as coisas. Há momento de falar e há momento de se calar. E eu digo aos irmãos que este é um momento de adoração, de reverenciarmos o Espírito Santo do nosso Deus, a fonte de poder, a fonte de sabedoria e aquele que nos alimenta e nos sustenta com a sua unção e as suas virtudes. No entanto, para que sejamos beneficiados por este poder glorioso que está sobre nós, precisamos nos manter em comunhão com o reino dos céus. Sobretudo, irmãos, quando estamos reunidos na casa de Deus, para participar de um momento de comunhão e fé com Jesus, com a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Alto. Para que haja esta comunhão, eu digo aos irmãos que precisarão deixar de lado as preocupações materiais e focarem somente neste momento que é totalmente espiritual. Desta forma, estarão conectados, não apenas estarão aqui, mas estarão envolvidos com este momento espiritual, ou seja, estarão envolvidos, irmãos, com os acontecimentos nesta noite, pois aqui está o poder de Deus, concentrado neste momento, e será distribuído, irmãos, bênçãos especiais para todos aqueles que vivem em santidade e que participam de nossas reuniões com reverência, com muita fé, com respeito e em comunhão com o reino dos céus. Lhes convido a ficar em pé, por gentileza. Vamos cantar o hino Igreja Forte do nosso inário para darmos oficialmente início à nossa reunião. Todos em sentido de oração, com muita reverência, oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, graças
te damos, ó Deus Altíssimo. Muito te exaltamos, porque reconhecemos o seu poder e o temos como o Pai do nosso espírito, como o autor das nossas vidas. Por este momento de comunhão contigo, nós te damos graças. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Mãe Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, rendemos ações de graças e adoração. E ao Senhor, ao Espírito Santo, que será o alvo da nossa adoração, em especial nesta noite, inclusive das nossas orações. Suplico ao Senhor a manifestação do teu poder entre nós, acompanhada da tua inspiração, pois necessitamos dela para compreendermos a palavra contida nesta mensagem, pois trata-se da revelação escrita, a vontade de Deus, que chegou aos nossos corações através do dom profético do Santo Irmão Aldo. No entanto, são palavras, mas são mistérios, são ensinamentos e lições, e não há como, ó Espírito Santo, entendermos o significado delas e as lições práticas para as nossas vidas, se não formos inspirados por Ti. Portanto, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais e incline o nosso coração para entendermos a palavra de Deus. E mais que isto, não queremos apenas entender a palavra de Deus, queremos colocá-la em prática em nossas vidas, e para isso nos dê humildade. Ajude-nos, inclina o nosso coração para fazer somente a vontade de Deus, fazermos aquilo que é bom, justo e agradável aos olhos do nosso Pai Celestial, para que, fazendo a sua vontade, sejamos dignos de recebermos do Senhor Jesus Cristo, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todas as bem-aventuranças que tem para distribuir para tantos quantos mereçam esta bênção e esta proteção. Nós te pedimos, ó Jesus Cristo, que abençoe o teu povo, os teus filhos que estão reunidos neste momento, e que a tua bênção também e a tua paz alcance aqueles que não vieram por um motivo justo. Tu sabes, ó Deus, por que não estão reunidos nesta noite. E se for algo de justiça, justo, a sua ausência na tua casa, no teu tabernáculo, que o Senhor possa levar até eles a tua bênção e até mesmo realizar benefícios extraordinários na vida deles. Cremos na providência da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para esta reunião. E, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu a declaro iniciada para a glória do nosso Deus e de todo o reino dos céus. Amém. Cantemos número 180 do nosso hinário, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Adoramos,
rosa de muito valor.
Muito bem, irmãos. Vamos meditar na leitura de um pedido do Santo Irmão Aldo para a união do povo apostólico. Estimados irmãos apostólicos, vamos avante unidos aos santos poderosos de Deus Pai, para que eles possam nos ajudar a vencermos todas as lutas de cada dia de nossas vidas. Inclusive, sempre unidos também uns com os outros, para que possamos vencer como povo de Deus e do Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. E que tipo de união é essa que estou lhes pedindo como profeta apostólico? É a união de bom entendimento, sem lutas, sem rixas, nem políticas, que só dividem os corações. É a união geral entre todos, não apenas de grupos, mas de todos os apostólicos. Uma união de irmãos de boa vontade, cujo propósito seja de ajudar uns aos outros como verdadeiros amigos, e todos com o mesmo sentimento fraternal de ajuda mútua, sem tristeza, sem amargura, tampouco de sentimentos de discórdia, mas de verdadeira e fraterna união. Eu, irmão Aldo, necessito muito desta união entre todos os pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas e membros da igreja. Necessito que todas as famílias sejam unidas num verdadeiro amor e com muita boa vontade de colaborar um com o outro, visto que somente assim é que a igreja será vitoriosa. Peço que meditem no pedido que Jesus fez ao Pai em sua oração sacerdotal, quando se referiu ao povo que no futuro seria formado pelos santos apóstolos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amastes como também amaste a mim. Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, contamos com a união de todo o nosso povo e esperamos encontrar em cada apostólico um amor puro e santo para que possamos trabalhar unidos na seara do Senhor e levarmos muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico, vamos lutar sem esmorecer, sempre unidos com Deus e seus santos poderosos. Muito bem, irmãos, este é um pedido do Santo Irmão Aldo para que vivamos unidos a Deus e, consequentemente, estaremos unidos uns aos outros como irmãos e família de Deus. Nós vamos meditar nesta noite sobre a fé nos santos de Deus. E eis a mensagem publicada pelo Santo Irmão Aldo em boletim de janeiro de 2012. A base e o fundamento da nossa igreja estão em Jesus, nosso Senhor e Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no poder de Deus, nosso Pai, para formar santos para a sua glória, bem como na confiança da manifestação deste poder através de santos e anjos. Nós cremos que todos os que se santificarem, vivendo a doutrina e a disciplina que Jesus nos legou através da Santa Avó Rosa, herdarão os céus, serão santos de Deus e servirão para toda a eternidade em sua glória. No Velho Testamento das Sagradas Escrituras está registrado que no passado Deus, nosso Pai, preparou profetas que são santos poderosos no reino dos céus e que muito ajudaram a Jesus durante seu ministério na terra. Nos dias presentes, eles estão com a Santa Avó Rosa e com os santos apóstolos e são enviados para ajudar ao nosso povo, bem como ajudam a mim, irmão Aldo, a conduzir um povo para Deus. A transfiguração de Jesus, nosso Senhor, foi relatada no Evangelho segundo São Marcos, no qual o evangelista assim registrou: o Divino Mestre tomou consigo a São Pedro, São João e São Tiago e levou-os, só a eles, à parte a um monte alto e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. E apareceu-lhes o profeta Elias com o profeta Moisés, que estavam a conversar com Jesus. Observem, prezados irmãos e irmãs,
que estes santos viveram na terra muitos séculos antes do Divino Mestre e que, como integrantes no reino dos céus, foram enviados por Deus para se comunicarem com Jesus a respeito do seu ministério, do seu santo sacrifício e para ajudá-lo na obra de salvação. O profeta Elias havia sido enviado anteriormente para ajudar ao profeta São João Batista, conforme fora prometido por Deus através do profeta Malaquias. Consta também das Sagradas Escrituras do Velho Testamento que em diversas ocasiões os anjos apareceram para ajudar os servos de Deus que ainda viviam na terra. Um anjo foi enviado por Deus para livrar o profeta Daniel de perecer na cova dos leões famintos, onde fora lançado pelas ciladas dos seus inimigos. No entanto, no dia seguinte à condenação do profeta, o rei, muito triste e preocupado, se aproximou da cova dos leões e chamou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta constância, conseguiu salvar-te dos leões? Respondeu Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, de sorte que não me causaram nenhum mal, porque fui achado inocente junto dele. Este fato está registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Daniel. São Pedro foi solto da prisão por um anjo enviado por Jesus, que assim determinou para livrá-lo da morte, conforme São Lucas narra em Atos dos Apóstolos. São inumeráveis os testemunhos sobre a manifestação do poder dos santos e dos anjos do nosso Deus ao longo dos tempos. Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima e a Santa Borrosa são provas fiéis do cumprimento da doutrina no que diz respeito aos santos de Deus. Estes santos viveram na terra, foram contemplados pelos povos e viveram santamente. A exemplo do que aconteceu no tempo presente com a Santa Borrosa, que viveu em nosso meio e hoje é uma santa viva e poderosa, que vem à terra para ajudar o seu povo e para se comunicar comigo, irmão Aldo, orientando-me como devo dirigir a igreja e como agir em benefício da obra e do povo de Deus. Eu, como sucessor do Consolador, comprovo que ela é uma santa de grande poder, pois tenho a honra de contemplá-la como verdadeiramente ela é em toda a sua glória e esplendor de santa de Deus. Dentre as maravilhas, ou dentre as maravilhosas e significativas visões que São João narra no livro do Apocalipse, se destaca o relato de uma delas, que se refere a uma santa de grande poder, que representa as duas rainhas que adoramos de todo o coração. Assim narra São João: grande e maravilhoso sinal apareceu no céu, uma mulher com o sol a servir-lhe de manto, com a luz debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas a cingir-lhe a cabeça. O amado apóstolo viu uma rainha poderosa da glória celestial, fato que justifica muito bem a nossa fé em Maria Santíssima e na Santa Borrosa, ambas santas gloriosas e rainha dos céus. Estimados irmãos, creiam em nossa doutrina e em nossa disciplina, pois são dos céus e têm virtudes e poder para transformar uma pessoa em santo ou santa de Deus. Uma das provas desta afirmação é a existência da Santa Borrosa e a minha como profeta do Senhor, pois nos santificamos por meio da doutrina e da disciplina apostólica para sermos porta-vozes de Deus nosso Pai. Muitos que foram santificados em nossa igreja já estão na glória celestial, e há muitos que estão se santificando pela nossa mensagem e possuem em sua alma as virtudes do Espírito Santo. Confiem nestes santos e anjos do nosso Deus, em Jesus, nosso Senhor, em Maria Santíssima, na Santa Borrosa, e confie em mim, irmão Aldo, pois lhes ensinamos a verdade que santifica e purifica os seus corações. Prezados e amados irmãos, lhes agradeço pela atenção que demonstraram para a leitura desta mensagem. Trata-se, irmãos, da palavra de Deus, viva, poderosa e extremamente eficaz,
para a nossa santificação e até mesmo, irmãos, para o aprimoramento espiritual do nosso povo. Tudo aquilo, irmãos, que diz respeito à vontade de Deus é motivo de se dar crédito. E quando nós falamos sobre a fé nos santos de Deus, como destacou o santo irmão Aldo, há de se entender primeiramente que precisamos ter fé em Deus em primeiro lugar. Pois este, irmãos, inclusive é o princípio da fé que Jesus ensinou. Jesus, certa vez, ele disse aos que o seguiam e àqueles que vinham até ele para ouvir a sua pregação, mas em especial aos seus discípulos, ele disse: credes em Deus e credes também em mim. Jesus destaca neste momento, irmãos, a importância da fé em Deus e nele como Salvador e Filho primogênito do nosso Pai. A fé em Deus, irmãos, de acordo com o nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, do ano de 1979, no capítulo 24, versículo 3, é descrito o seguinte: a fé em Deus é saber que Ele existe e tem todo o poder para fazer o que quiser. É ter confiança absoluta nele. Isto é ter fé em Deus. Ter fé, irmãos, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente e que pode todas as coisas. Como Ele demonstrou o seu poder, irmãos, diversas vezes na história do seu próprio povo. Crer em Deus, irmãos, ou ter fé em Deus e saber que Ele pode fazer todas as coisas, facilita a fé nos seus santos. Ora, se eu creio em Deus, se eu tenho fé em Deus e em Jesus Cristo, e sei que Deus pode todas as coisas, assim como pode capacitar ou atribuir poder a um ser para realizar uma obra para Ele, eu preciso entender, prezados irmãos, ou nós precisamos entender, que o poder de Deus, ele é manifestado de diversas formas. Por exemplo, há o poder intrínseco de Deus que está com Ele, que pertence a Ele, que pertence ao seu Santíssimo Espírito. O poder, por exemplo, para sustentar os astros, as estrelas e todas as coisas, irmãos, que estão no universo. Este é o poder de Deus, que se manifesta desta forma, para esta finalidade. Mas há também o poder de Deus, que é distribuído para seres santificados, para realizar uma missão para Deus. Como o Santo Irmão expôs aqui, a aparição de um santo, de um anjo para livrar o profeta Daniel, para libertar São Pedro e tantos outros, irmãos, acontecimentos notórios, como por exemplo o poder dado ao profeta Moisés para realizar os feitos que realizou, abrir o mar, fazer jorrar de uma pedra água e assim sucessivamente. Então nós precisamos entender e que o poder de Deus também é manifestado através da sua própria palavra. Por isso que Jesus disse que o conhecer a verdade produz libertação. Vejam como o poder de Deus é manifestado através da sua palavra. A sua palavra é viva, é poderosa. Tão é verdade que ela é capaz de libertar o pecador e transformar a sua vida. Então o poder de Deus é manifestado destas maneiras, irmãos. Então eis o princípio deixado por Jesus de fé. Creiam em Deus, tenham fé em Deus, mas também tenham fé em mim. Foi o que disse Jesus. E por que, prezados irmãos, é preciso ter fé em Jesus? Porque aquele que não tem fé, aquele que não crê no Filho, ele não crê no Pai. Quer dizer, aquele que não crê, não tem fé em Jesus, ele não tem fé em Deus. Porque os dois, conforme o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então, irmãos, desacreditar de Cristo é desacreditar de Deus.
Não crer na vinda de Jesus, na encarnação do Verbo, na ressurreição do Filho de Deus, é não ter fé no poder de Deus. É não crer, como diz o nosso livro de doutrina, que Deus pode fazer o que quiser. Assim como fez, através do seu poder, através do seu divino Espírito, fazer uma jovem conceber e dar à luz. Entenderam, irmãos? Então, esse é o poder de Deus. Mas ainda, irmãos, Jesus ele fez uma promessa extraordinária. Por quê? Jesus ele veio não apenas para mostrar feitos extraordinários, mas ele veio ensinar as pessoas a ter fé. E que fé era essa? Ora, as pessoas daquela época, irmãos, criam apenas em Deus. E é tanta verdade que tiveram dificuldade para crer que Jesus era Filho de Deus, que Jesus realizava obras pelo poder de Deus. Alguns duvidaram, chegaram a dizer, olha, este homem realiza obras não pelo poder de Deus, mas pelo poder das trevas. Então tiveram dificuldade, e Jesus veio ensinar que a fé em Deus, ela não é suficiente se não tiver fé em Jesus, porque uma coisa depende da outra. Se eu disser, eu tenho fé em Deus, mas não tenho fé em Jesus, então eu não tenho em Deus. E Jesus veio ensinar estas coisas para as pessoas. Mas ele sabia, irmãos, que ainda era necessário entenderem, ou terem fé, ou compreenderem como o poder de Deus era manifestado, não só através dele, mas também através de outros. Mas aquelas pessoas não compreenderiam, não suportariam os ensinamentos de Jesus se ele se aprofundasse e dissessem a elas que elas também precisavam crer, além de crer nele, em santos e em anjos. Ora, um povo que sempre teve dificuldade de crer em Deus, que naquele momento, irmãos, deixavam evidente a desconfiança de que Jesus era Filho de Deus e que tinha poder, como eles iriam crer nos santos e nos anjos? E sabe o que Jesus fez? Sabe a providência de Jesus? Ele disse assim, ainda tenho muito que vos dizer. Olha, ainda tenho muito, não é pouco, é muito que vos dizer. Quer dizer, muito que vos ensinar. Mas vós não podeis suportar agora. Por que não poderiam suportar? Ora, se estavam dizendo para Jesus que ele não era o Filho de Deus, que ele era impostor, que ele não tinha poder, que o que ele fazia, até alguns irmãos chegaram a pensar que ele era um mágico, um vidente, e que o que ele fazia não era obra de Deus, mas obra das trevas, porque não entendiam que o poder de Deus se manifesta de outras formas, além do próprio Deus realizar uma obra. Ele pode manifestar o seu poder através da palavra, como eu lhes disse, ele pode manifestar o seu poder através dos seus enviados, mas eles não entendiam isso. Então Jesus disse, olha, eu tenho ainda muito que vos dizer, muito que vos ensinar, mas vós não podeis suportar agora. Mas é como se Jesus dissesse, mas fiquem tranquilos, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Tanto Jesus quanto o apóstolo São Paulo estavam falando sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo ser. Esse Espírito de verdade que Jesus diz, olha, quando ele vier, ele terminará de ensinar as coisas, ele vos guiará em toda a verdade, e a verdade é esta, precisam crer no Pai, precisam crer no Filho também, e precisam crer na existência dos santos, que compõem a glória celestial, e que servem a Deus, de dia, irmãos, de noite, quer dizer, no auxílio, na proteção dos apostólicos, dos filhos de Deus, quer seja de dia, quer seja de noite, não importa a hora, eles estão sempre prontos para serem enviados por Deus, para estar presente em nossas vidas e nos proteger. Então esta era a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, isso aqui não é completo, há outros santos, E São Paulo diz, olha, o perfeito, quando ele vier, o que é imperfeito desaparecerá. Porque a forma de fé daquelas pessoas era uma forma imperfeita. Era imperfeita. E, irmãos, Jesus e São Paulo falavam da mesma pessoa, do mesmo ser. De alguém que viria para completar a obra iniciada e revelar ou ensinar as coisas que eles ainda, nem Jesus e nem os apóstolos ainda haviam completado, ou seja, que ainda não haviam ensinado. O próprio São Paulo disse, olha, o que sabemos agora é confuso.
Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, quer dizer, não é um ensino completo, não está tudo completo, porém vai vir um perfeito, e quando ele vier, estas coisas que nós não sabemos ainda, que nós não conhecemos, esses mistérios que nós só conhecemos em parte, a existência que nós só conhecemos em parte, a maneira de fé que só entendemos em parte, desaparecerá tudo isso. Será tudo claro, como Deus vê o meu coração nesse momento, é o que diz São Paulo. Então, irmãos, a Santa Barrosa, ela veio para ensinar especialmente sobre a existência destes santos, porque faz parte do princípio de fé. A fé, ela é completa, por isso que o Santo Imaldo disse, olha, os fundamentos da nossa igreja estão no Pai, no Filho, no Espírito, na Virgem Maria, na Santa Barrosa, no Santo Imaldo e nos santos e anjos. Mas o Consolador não veio apenas para ensinar ou mostrar para as pessoas que há santos na glória celestial. Porque isso é fácil, irmãos, de entender. Embora hoje na sociedade uma pequena porcentagem das pessoas aceitem a existência dos santos, mas a grande maioria se opõe à existência dos santos e não acreditam que eles são portadores do poder de Deus. Então, a Santa Barrosa veio para isto. Este Espírito da verdade, este perfeito, como menciona São Paulo, veio com este objetivo também, dentre todas as funções que foram atribuídas a ela, como convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como glorificar a Jesus. Além de todas estas coisas, veio para ensinar sobre a existência dos santos de Deus. E o que são santos, irmãos? O que são santos? Em primeiro momento, são seres eternos. Jesus foi questionado sobre a ressurreição dos santos e ele disse que os que estão na glória, eles são eternos. Eles não morrem, eles vivem eternamente, logo não precisam de ressurreição. Então são seres eternos. Mas precisamos entender, irmãos, que há os santos criados nos céus, no princípio, e há os santos que se santificam, que fazem a vontade do nosso Pai, o nosso Deus, em toda a sua vida, de maneira, irmãos, que chegam a ser santos, como sempre foi Jesus. Por isso a recomendação da doutrina, o próprio Deus, sede santos como eu sou santo. Então o Consolador, ele não veio só para dizer, olha, há santos nos céus, portadores do poder de Deus, mas também há a possibilidade de nos tornarmos santos aqui na terra. E para isto precisamos viver a doutrina de Jesus. Ainda, irmãos, o nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, no capítulo 6, consta o seguinte: os santos salvos pela graça de Jesus e do Consolador, neste caso, são os que estão ou os que viveram na terra, e que foram salvos ou os que são salvos pela graça de Jesus e do Consolador, são iguais aos anjos, tendo a mesma natureza espiritual. Esta, irmãos, ou este é um ensinamento perfeito da Santa Barrosa. Aqueles que são salvos pela graça de Jesus, eles são eternos, eles vivem eternamente, eles têm a mesma natureza espiritual, igual aos anjos da glória celestial. E eu lhes disse que há os santos criados na glória celestial e os que vivem aqui na terra, se santificam e chegam a essa condição de serem chamados santos. No capítulo 5, no versículo 24 do Evangelho do Reino dos Céus, está escrito: assim criou Deus os primeiros anjos, sendo Cristo o primogênito. Depois, continuou a criação, fazendo todos semelhantes uns aos outros. Olha, no princípio criou Deus os primeiros anjos. O primeiro, como é chamado primogênito, é Jesus. E depois ele continuou a criação e fazendo todos os outros semelhantes uns aos outros. Então aqui está, irmãos, a evidência de que há os santos criados por Deus na glória celestial que não viveram aqui na terra, mas que foram criados lá no princípio, inclusive os que o adoram e aqueles que o servem. Entenderam? Então há estes. E aí ainda diz mais, são semelhantes a Deus, quer dizer, os santos são semelhantes a Deus,
Eles têm consciência, eles têm sabedoria, eles têm caridade, eles têm poder, atividade, justiça e todas as demais virtudes do Espírito de Deus. Por isso fazem parte do corpo de Deus. Porém, Jesus é a primícia de todos eles. Olha este esclarecimento perfeito, irmãos. Olha esta verdade completa. Olha as partes, como diz São Paulo, desaparecendo. Se antes aquela geração não entendia, não cria na existência destes, agora ele diz, olha, verão com clareza, é o que estamos vendo agora, que há aqueles que são criados na glória de Deus. E aí precisamos entender, irmãos, que os que vivem na terra, quer dizer, nós que estamos vivendo aqui, se nos santificarmos e se formos fiéis inteiramente à vontade de Deus, chegaremos, irmãos, a esta condição de santos. E, sendo salvos, viveremos eternamente na glória celestial. Ou seja, passaremos a ter a mesma natureza espiritual e seremos como os anjos. No entanto, há um detalhe. Há aqueles que são portadores do poder de Deus. E como são estes? Ou quem são estes? Ou o que fazer para se tornar um destes? A doutrina é muito clara, irmãos. Qualquer filho de Deus, qualquer, seja ele sábio, seja ele um doutor, seja ele um analfabeto, qualquer que viver nesta terra, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, seguindo esta doutrina e esta disciplina, praticando a mesma fé, ele se santifica e passa, irmãos, então, a ser santo. E sendo salvo, quer dizer, indo para a glória celestial, diz a doutrina, são salvos eternamente, não morrem mais. São dotados da mesma natureza divina, mesmo os que viveram, os que vivem nesta terra, ao serem salvos, viverão eternamente, não morrerão mais. Por isso que no livro do Apocalipse há diversas visões e profecias, irmãos, inclusive esclarecimentos sobre os que estão na glória. Olha, esses não sentem mais fome, estes não choram mais, neles não há mais tristeza, não há mais dor. Eles vivem eternamente. Então, para exercer ou para manifestar o poder de Deus, não são todos os santos que manifestam. Para estes, irmãos, diz o nosso livro de doutrina, olha, qualquer filho de Deus pode praticar a mesma fé para santificar-se e fazer a vontade do Pai em tudo na sua vida, de maneira que chegue a ser santo, assim como Jesus sempre foi. No entanto, para o exercício do poder do Pai, como teve Jesus, além da fé e da perfeita santidade, é só para quem Deus determinou. Ou seja, às vezes um apostólico pode pensar, eu vou me santificar para eu ser santo e quando eu for salvo na glória celestial, eu quero ter poder. Não é assim que funciona. É somente para aqueles a quem Deus determinou. Como no caso da Santa Borrosa, do Santo Irmão Aldo, dos profetas, dos anjos que vieram a esta terra para realizar uma obra, por exemplo, libertando, protegendo o profeta Daniel, libertando São Pedro e tantas outras maravilhas. Então, eis aí, irmãos, os esclarecimentos. Então, ora, a fé nos santos é a fé em Deus. Ter fé nos santos é ter fé em Deus, é saber que Ele pode todas as coisas e que Ele pode usar um como seu auxiliador, como seu cooperador e dotar este de poder. Como foi no caso, irmãos, de anjos que Deus enviou no passado para, inclusive, guerrear, irmãos, batalhar contra inimigos da fé, contra pessoas, homens e reis que se opuseram à fé verdadeira e que, inclusive, adoravam deuses falsos. E havendo ali um dos seus profetas combatendo aquela pessoa, aqueles reis e aqueles povos, Deus envia um anjo para ajudá-lo. E são extremamente poderosos, irmãos.
capazes de combater qualquer espírito das trevas. Qualquer espírito das trevas. Deus, por exemplo, irmãos, para expulsar um espírito, ele não precisa manifestar o próprio poder. Ele simplesmente pode ordenar a um dos seus anjos, a um dos seus santos, a um dos seus escolhidos, a um dos seus porta-vozes, como disse o santo irmão Aldo, e este executa o poder, este executa a obra, e este liberta, assim como o santo irmão Aldo fez na vida de tantos, para curar alguém, por exemplo. Deus não precisa manifestar o seu próprio poder, mas Ele pode usar, irmãos, comandar. A Santa Avó Rosa também. Assim como Jesus e o santo irmão Aldo podem simplesmente ordenar a um destes santos para proteger o apostólico. Mas o que precisamos fazer para que este poder nos alcance? É interessante que quando o anjo falou com o profeta Daniel, ele disse: olha, desde o dia que inclinaste o teu coração para fazer a vontade de Deus, as tuas orações são ouvidas. E eu vim até você por causa das tuas palavras, quer dizer, por causa das tuas orações. Então, primeiramente, é preciso ter uma inclinação para fazer a vontade de Deus. E, sobretudo, crer. Sobretudo, crer. É interessante, irmãos, que só tendo fé nesses santos, na existência deles, é que conseguimos obter milagres, transformação. Jesus, quando ele foi, depois do seu batismo, ele foi na sua própria terra, na sua própria cidade, pregar. A Escritura diz que Jesus se retirou dali e não fez muitas coisas ali. Apenas curou alguns enfermos por causa da incredulidade. Quer dizer, por causa da falta de fé daquelas pessoas nele, Jesus, ele não pôde fazer grandes coisas ali. Ele não curou cegos, ele não ressuscitou ninguém ali na sua terra. Mas ele fez isso em outros lugares, porque aqueles creram. E ainda aqueles que não creram, irmãos, viram o poder de Deus e passaram a crer. Entenderam? Então é preciso ter a inclinação para fazer a vontade de Deus, para que a nossa oração ela seja ouvida por Deus e Ele possa designar estes santos para nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Pastor, mas esta fé nos santos de Deus não pende para a idolatria? Lhes digo que não, irmãos. Eu disse no início que esses santos, qual é o princípio de fé? O que foi que Jesus deixou claro? Creia em Deus, creia também em mim. E aí, para ensinar que deviam crer nos santos e nos anjos, ele disse: vocês não suportam o que eu tenho para falar, vai vir um Espírito da verdade que vai revelar as outras coisas, e esse Espírito da verdade diz, olha, dá cumprimento, dizendo, olha, creiam não apenas em Deus, não apenas em Jesus, mas creiam na mãe de Jesus, creiam na existência dos santos e na possibilidade de se tornarem santos aqui na terra. Como se não bastasse ter fé naqueles que existem lá na glória, foram criados, precisam crer e ter fé, irmãos, na possibilidade de que nós podemos nos tornar santos aqui na terra. E para isto, precisamos viver em santidade. Para alcançarmos a santidade, há um processo chamado santificação, no qual você entra e você vai diminuindo os seus erros, os seus pecados, e você vai chegando mais perto da santidade. É assim que se torna santo. Se você dissesse, eu não sei como me tornar santo, era como se Deus falasse no seu ouvido e dissesse, meu filho, você se torna santo entrando no processo de santificação. Neste processo, você vai diminuir os seus erros, os seus pecados, vai eliminá-los da sua vida. Então você vai avançando e você vai conseguir obter a santidade. Obtendo a santidade, você adquiriu aquilo que é exigido. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então, obtendo a santidade, eu posso te levar para a minha glória. Você viverá eternamente, será um santo. Veja a doutrina, irmãos, quão perfeita e agradável ela é. Tudo isso, irmãos, é a herança da Santa Borrosa e do Santo Irmão Alto. Valorizemos, creiam nestes santos, que eles vêm protegê-lo, vêm guardá-los, vêm ampará-los, vêm livrá-los de todo o mal. E não temam, irmãos, e não pensem que ter fé neles é praticar a idolatria, porque a idolatria não se dá desta forma. Não, a idolatria, prezados irmãos, é uma adoração a algo que você precisa estar vendo, aquilo, é um ídolo, você precisa estar vendo aquilo, senão você não tem fé. E não é assim. A idolatria sempre foi combatida por Deus,
por não ser algo, irmãos, reto à vontade e aos olhos de Deus. Crer nos santos de Deus não é jamais idolatria, mas é crer no poder de Deus, é saber que Ele pode manifestar o seu poder de diversas formas, inclusive usando seus porta-vozes. Amém? Que os irmãos tenham esses esclarecimentos e os guardem em suas vidas, os pratiquem e exercitem acima de tudo, irmãos, o que disse a nossa doutrina. É possível viver nesta terra e se tornar santo. É possível viver eternamente no reino dos céus. Basta adquirir a santidade. Amém? Lhes convido a ficar em pé, por gentileza. Nós vamos orar individualmente. E antes disso, irmãos, nós cantaremos o hino Glorificação. Após este hino, os irmãos poderão fazer as suas orações individuais e pedir a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a estes santos, aquilo que precisam para as suas vidas. Se forem dignos, irmãos, destas bênçãos, Deus ordenará um deles para lhe guardar, para lhe proteger, para realizar até mesmo um milagre na sua vida. Amém? Vamos cantar o hino. Podem fazer as suas orações individuais. Amém. Cantemos o número 230, Glórias ao Poder Celeste. A Deus e ao seu divino Espírito Santo, toda honra, toda glória e louvor por todo
a Santa Formosa, a Santa Mãe Virgem Maria e ao profeta santo irmão Mauro, agradecemos pelas vitórias e por toda proteção, a todo poder celeste, nossa gratidão. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, manifestamos ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas e exercitamos a nossa fé em Ti e em Jesus Cristo, no Teu Divino Espírito Santo, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo Santos, que o Senhor formou nesta terra e os dotou de poderes extraordinários para realizar curas, milagres, libertação e transformação na vida dos que creem. E aqui estão os que creem em Ti, ó Santa Avó Rosa, o povo apostólico, e esses meus irmãos na fé. Creem na Senhora, no Santo Irmão Aldo, têm fé em Maria Santíssima, em Jesus e em Deus o Pai, e estão necessitados dos benefícios do poder que a Senhora recebeu de Deus para realizar obras extraordinárias e maravilhosas na vida deles. E te pediram, Santa Avó Rosa, com confiança e fé no poder da Senhora e do Santo Irmão Aldo. E eu te peço, realize estas obras maravilhosas na vida deles. Cure-os, transforme o viver deles, ó Santa Mãe. Dê a eles sabedoria, discernimento, a convicção plena de que estão servindo a Deus e que já não são mais velho homem, mas que são um novo homem, uma nova mulher, que se deleita na vontade de Deus e de Cristo Jesus, e que buscam a santidade de seus espíritos aqui na terra, porque querem viver eternamente na glória do Teu reino, ó Deus Altíssimo. Ó Espírito Santo, transforma o nosso coração. Aprimora o nosso coração para querer só a justiça, para recusarmos e desprezarmos completamente os convites do mundo. Ó Santo Irmão Aldo, tens o poder de expulsar espíritos malignos e que querem prejudicar o viver dos teus filhos. Afasta para bem longe do viver deles toda obra maliciosa, toda obra pecaminosa que tenha como objetivo destruir a fé, combater o ânimo deles e até mesmo fazendo-os fracassar na sua caminhada rumo à glória celestial. Não permita que tais coisas aconteçam na vida deles, Santa Avó Rosa. Manifesta o Teu poder glorioso de consolador, de fiel testemunha de Deus que recebeu o poder até sobre a natureza. Ajude-os e atenda os nomes que estão nessa caixa pedido de oração. Santo Irmão Aldo, alcance-os com a Tua graça, com a Tua bênção, que a misericórdia do Senhor os envolva e que sejam agraciados pelo Teu poder, mas que prevaleça sobre tudo a justiça e a vontade soberana do nosso Deus e Pai. Crendo desta forma, prezados irmãos, e vivendo em santidade, em consagração, serão sempre dignos das bem-aventuranças do reino dos céus, as quais rogo para o vosso viver nesse instante, incluindo um bom regresso aos seus lares, uma boa noite e amanhã um excelente dia, e uma vida plena na presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima, do Consolador, a Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e na companhia de anjos e santos da glória celestial. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião. Foi um prazer compartilhar com os irmãos todas estas reuniões. Espero retornar em outras oportunidades. Isto depende da vontade da Santa Avó Rosa. Todos sejam felizes e bem-aventurados.